Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é um dos textos mais populares do Novo Testamento. Somos rápidos em recitá-lo e até confessá-lo. Mas a questão é: quantos de nós cremos nisso? Você ama o Senhor? Você foi salvo pela graça? Você é um filho de Deus? Então, querido cristão, você precisa saber de algo, mas saber verdadeiramente. Você precisa ter certeza de algo. Você precisa estar confiante em algo. Mas o quê? Você precisa saber que neste momento Deus está agindo em tudo para o seu bem. Sim, tudo. Seu trabalho, seus colegas, seu chefe, sua casa, seu bairro, aquele lugar, aquelas circunstâncias, tudo. Ele está fazendo tudo para o seu bem e para a glória dele. Ele está fazendo isso agora, neste exato momento. Sim, esta é uma promessa que você já ouviu 1 milhão de vezes. Sim, isso é algo que você diz até para encorajar os outros. Você pode até ter esse versículo marcado na sua Bíblia, mas por algum motivo você mesmo não crê nessas palavras. Eu vim para te tranquilizar hoje, pois esta é a palavra de Deus, e a palavra dele não volta vazia. Deus está agindo em tudo para o seu bem hoje, agora mesmo. Tudo. O bom, o mal, o bonito, o feio. Eu disse tudo. Tudo para o seu bem. Romanos 8:28 não está dizendo que tudo o que nos acontece é de Deus. Não, não é. Está dizendo que para aqueles que amam a Deus, Ele faz tudo dar certo para eles, no final. Ele está nos dizendo que tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, Ele sabe, permite e usa isso para o nosso bem, enquanto esperamos o dia da volta de Jesus ou da nossa morte, o que vier primeiro. Podemos passar por algumas experiências muito ruins aqui, e não sabemos o porquê. Mas é disso que se trata a fé. Você tem certeza de que Deus fará o que Ele diz que fará? Porque Ele fará. Ou você está timidamente rastejando pelos seus dias, com medo de cair a qualquer momento? Agora, lembre-se que esta promessa é somente para aqueles que creem. Somos aqueles que o amam e que fomos chamados segundo o seu propósito. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele deseja ter um relacionamento pessoal, próximo e eterno conosco. Deus fez você e um dia Ele enviou Jesus para convidá-lo a ter um relacionamento pessoal com Ele. Quando você o aceitou, se tornou um crente. E desde então, essa promessa tem se tornado realidade para você. Deixa eu te contar uma história. Um dia, 2 crianças estavam na aula de um professor da escola dominical. Para inscrevê-los, ele precisava saber quantos anos eles tinham e quando nasceram. O que falou primeiro disse: "Nós 2 temos 7 anos. Meu aniversário é dia 8 de abril de 1976. E o do meu irmão é 20 de abril de 1976. Então o professor disse: "Mas isso não pode estar certo." "Está certo sim", disse o irmão que não falou. "Um de nós é adotado", disse o menino ao professor. "Qual de vocês?" ele perguntou. Os meninos se entreolharam e sorriram. O mais corajoso foi até o professor e disse: "Perguntamos ao papai há um tempo, mas ele apenas disse que nos amava e não conseguia lembrar qual de nós era o adotado." Ao colocar nossa fé em Jesus, nos tornamos seus irmãos e irmãs adotivos. Também nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. Como filhos que foram totalmente adotados e aceitos, temos as mesmas bênçãos que seu Filho Jesus. Romanos 8:28 é a nossa realidade, porque fomos adotados na família de Deus. Seu Espírito em nós confirma sua palavra. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16: "Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual
julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Depois que nos tornamos parte da família de Deus, entendemos e sabemos que essas coisas são verdadeiras. Por exemplo, sabemos que tudo contribui para o nosso bem, porque Deus nos abençoa em todas as situações da vida por meio do seu Espírito Santo. Deus permite que tudo aconteça em nossas vidas e usa isso para o nosso bem. Sim, às vezes não conseguimos entender essa ideia. É difícil entender que Deus não apenas permite que tudo aconteça, mas também usa tudo para o nosso bem de alguma forma. Pais sempre usam momentos e situações para ensinar os filhos. Tenho certeza que você sabe o que quero dizer. Eles usam coisas boas e ruins que acontecem com seus filhos para ajudá-los a aprender sobre a vida e crescer, mesmo com coisas ruins e injustas que acontecem. John MacArthur disse certa vez: não importa qual seja nossa situação, nosso sofrimento, nossa perseguição, nosso comportamento pecaminoso, nossa dor, nossa falta de fé. Nessas coisas, assim como em todas as outras, nosso Pai Celestial trabalhará para produzir nossa vitória final e nossa bênção. Qualquer dano temporário que possamos sofrer será usado por Deus em nosso benefício. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus usa tudo para o nosso bem de alguma forma. Sim, os cristãos passam e passarão por todos os tipos de situações difíceis na vida. É difícil acreditar e aceitar que Deus deixe essas coisas acontecerem para poder usá-las para o nosso bem. Então Ele nos dá as suas promessas e o seu Espírito para nos manter quando as coisas ficam difíceis. Deus não está dizendo que coisas ruins fazem as coisas boas acontecerem por conta própria. Em vez disso, Ele está dizendo que todos os eventos em nossas vidas, mesmo os terríveis, cooperam para o nosso bem por causa da sua vontade e poder. Deus não está dizendo que toda situação terá um final feliz. Muitas vezes, o bem que vem de uma situação muito dolorosa, como ser demitido de um emprego, não é tão bom quanto a situação em si. Deus também não está dizendo que o resultado final de cada situação será materialmente melhor do que a situação em si. Se você for demitido de um emprego, talvez não encontre outro melhor. O bem que pode vir disso é ser uma pessoa melhor. Isso é verdade, pois Deus se preocupa muito mais com nossa vida eterna do que com nossos sucessos na terra. Em Romanos 8:28, Deus diz que nada acontecerá conosco que Ele não tenha controle. Algumas pessoas podem perguntar: então por que Ele permite que essa coisa terrível aconteça comigo? Embora essa seja uma boa pergunta, talvez nunca teremos uma boa resposta nesta vida. José é um grande exemplo de como é confiar em Deus, mesmo quando a vida é difícil. Ele passou por muita coisa, como quando seus irmãos o jogaram injustamente em um poço e depois o venderam como escravo. Mais tarde ele foi injustamente acusado de seduzir a esposa de Potifar e foi jogado em uma prisão. Mas tudo isso levou a ficar abaixo apenas do faraó, quando a terra estava passando por uma terrível seca. Deus o usou para evitar que Israel morresse de fome. José fala disso melhor ainda em Gênesis capítulo 50, versículos 18 ao 20, que diz:
Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se você ama a Deus, não importa o que esteja passando, Ele usará isso para o seu bem e, muito provavelmente, para salvar muitas vidas de uma eterna seca espiritual. Romanos 8:28 também nos diz que tudo isso será de acordo com o seu propósito. Seu propósito é tornar-nos semelhante a seu Filho. Já Romanos 8:29 diz: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, o plano de Deus é salvar um mundo que se desviou. Ele usa o seu povo para alcançar pessoas que ainda não o conhecem, o que muitas vezes significa que elas têm que largar muita coisa e passar por muita dor. Foi o que aconteceu com Jesus, com certeza. Em segundo lugar, o plano de Deus é tornar-nos cada dia mais semelhantes a Jesus. Tudo está contribuindo para essas coisas boas. Isso não é uma ideia totalmente nova. Deus tem mudado a vida do seu povo desde o início dos tempos, porque Ele os ama e cuida deles. Por causa disso, a Bíblia tem muitos versículos que nos lembram que tudo pode ser consertado. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Somos um povo especial, uma geração de sacerdotes reais, uma nação santa, filhos especiais de Deus. Somos chamados a louvar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Somos testemunha do que Deus tem feito em nossas vidas e devemos falar sobre isso. Quando estamos cumprindo o nosso chamado, Deus pega as coisas ruins que nos aconteceram, que Satanás quis usar para nos destruir, e as transforma em algo bom. Ele nos escolheu e garantiu que sempre seríamos dele. Ele salva. Ele transforma as cinzas em algo lindo e está sempre trabalhando para nos tornar mais semelhantes a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que jamais poderíamos saber por nós mesmos. Você está preso na espera que algo bom aconteça? Ouça, no final, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, significa que ainda não acabou. Deus está agindo em tudo e não deixou passar nada. Sua vitória é certa. Sua glória brilhará. Quando Cristo voltar um dia, seremos como Ele. Filho de Deus, tenha paz com o fato de que na terra e no céu os propósitos de Deus serão estabelecidos. E para nós cristãos, Deus está agindo em cada detalhe para o nosso bem, nesta vida e eternamente.